Meus amigos, meu nome é Brito Bifano, sou psicanalista e toda terça e quinta-feira estou no ar com o programa A Cura e o Conhecimento à Distância. É um trabalho pioneiro e tem trazido tanto benefício para as pessoas e muitas, naturalmente, tudo aquilo que é novo é combatido, né? Combate. A pessoa combate aquilo que não conhece. Ao invés de procurar saber o porquê das coisas, as pessoas combatem para prejuízo delas próprias. Mas onde hoje eu postei um negócio aí, falei que porque nós precisamos ser sinceros. Como é que nós vamos fazer um trabalho pioneiro, diferente, dentro da ciência, se você não falar a verdade para a população? Uma coisa é você respeitar a população, você ter respeito por ela, respeitar o semelhante, respeitar as crenças de cada um. Outra é divulgar novos conhecimentos que traz benefício para a humanidade. Se as crenças que as pessoas têm são prejudiciais para a sociedade humana, como psicanalista, como espiritualista, toda pessoa tem o direito de divulgar a espiritualidade, assim sendo, cumprindo o dever. Quando você cumpre com o dever, você divulga a verdadeira caridade. É assim que a coisa funciona. Muito bem. Então eu postei que naturalmente que os evangelhos, o evangelho, as Bíblias, etc, é a coisa do homem, que não é a palavra de Deus. Isso é uma realidade. Agora, não tenho nada contra as pessoas acreditar que é a palavra de Deus. Eu não. Eu tenho a liberdade, se eu respeito as pessoas que elas acreditam o que elas quiserem, a única coisa tem que também respeitar o meu ponto de vista. Se acreditar naquilo que eu estou divulgando e praticar, isso é outra coisa. Eu divulgo aquilo que traz benefício. Eu duvido, meus amigos, seja você quem for, seja religioso, seja espírita, seja muçulmano, seja o que for, não importa. Se você praticar a limpeza psíquica que eu divulgo, você vai ter resultados extraordinários. Não precisa acreditar no meu trabalho, tá? Se você praticar a limpeza psíquica, você vai ter resultado. E aí, você tendo resultado, você vai dizer, poxa, isso aqui está funcionando, por que não vou usar isso, né? Então, meus amigos, isso é o seguinte. Uma senhora postou no meu Facebook, como ela postou no meu Facebook, muita gente que está no meu Facebook está vendo o que ela escreveu. Aonde eu postei, logicamente, eu escrevi lá, minha casa, então na minha casa eu divulgo o que eu quiser. As pessoas aceitam o que quiser, né? Como eu estou entrando na sua casa agora, com todo o respeito, eu vou tentar ser mais suave possível, né? Mas na realidade a minha terapia é terapia de choque. Então a dona Icleusa Martins colocou o seguinte no meu Facebook, debaixo onde que eu coloquei que a Bíblia, os evangelhos, etc, não é a palavra de Deus, isso é coisa dos homens, né? Nós vamos trabalhar nisso muito tempo, porque como eu implantei a cura e o conhecimento à distância, nós vamos ter centenas de anos divulgando isso. Quando eu for embora, outros vão continuar, outros que vão virão, e daí por diante. É uma continuidade porque ninguém mata as ideias. Você pode matar pessoas, mas ideia ninguém mata. Correto? Né? Quando Cristo veio ao mundo, ele implantou ideias grandiosas. Infelizmente, muito está sendo deturpado, foi deturpado e está sendo deturpado. Tem coisas que ele não disse, jamais diria isso, né? Então a Cleusa Martins disse o seguinte, postou embaixo de onde eu escrevi o seguinte: perdoai-lhe, pai, não sabe o que falam. Quer dizer que ela disse para o pai me perdoar, porque eu não sei o que eu estou falando, né? Agora ela sabe. Então as pessoas ouvem um papagaio falar e repetem o que o papagaio está falando. Se há 2000 anos a Igreja Católica vem falando um bando de baboseira, que eles se apresentam até hoje como salvador da pátria, que eles podem salvar as pessoas, então a pessoa acredita. Então, quem disse essa frase não foi o Cristo. Quem disse essa frase é a religião católica. Não é o Cristo que falou isso. Você acha que o Cristo na cruz, com tanta dor, vamos dizer que ele esteja na cruz, não sei se ele esteja, porque isso deve ser coisa inventada pelas religiões. Esse negócio que ele morreu na cruz e conversa para boi dormir. Para mim, o Cristo morreu com 86 anos. Ele teve filhos, teve família, etc. Teve mulheres, como todas as pessoas têm. Ele não morreu na cruz, como se diz, tá?
Isso é coisa inventada pelas religiosidades. Agora, se você, com todo o respeito, que acredita, acredita, isso é um problema seu, né? Então eu postei e respondi embaixo o seguinte: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Quem falou essa frase foi Albert Einstein. Então, portanto, cada um se resume às suas crenças, ao seu trabalho, ao seu conhecimento. Mas é preciso ter respeito pelo semelhante. Quando você respeita o semelhante, você divulga suas ideias e vai tocando. Não é porque nós temos ideias divergentes que nós vamos ser inimigos. O que as religiões fazem é exatamente isso. Tornam as pessoas inimigas umas das outras. E eu postei pura e simplesmente o seguinte: é uma afronta à inteligência dizer que a Bíblia e os Evangelhos são palavra de Deus. Isto é um engodo. Os divulgadores dessa ideia são inimigos de Deus. Se você está divulgando algo que não é verdadeiro, você é inimigo de Deus. Se você fala que Deus pode isso, que Deus faz aquilo, que Deus faz aquilo outro, você está sendo inimigo dele, porque você está falando em nome dele, você não tem procuração por ele. Correto? Dentro do meu trabalho, dentro da espiritualidade, eu uso um palavreado mais condizente com a realidade, que é grande foco, astral superior, inteligência cósmica, universo. Então, uso um palavreado mais para se definir a dizer que eu estou falando de Deus, né? Mas como Deus está sendo... Eu não estou falando do Deus das religiões. Por Deus das religiões, isso não existe. Existe a inteligência cósmica, outras maneiras. E aí continuei com aquilo que eu postei, o seguinte: precisamos urgentemente mudar isso. Essas medidas têm levado a humanidade a todos os crimes e atrocidades contra a natureza, contra a vida. Tudo se ressente na origem. E na origem só tem mentiras, e a mentira é rainha do mundo. Correto? Vamos dizer que a mentira não é rainha do mundo. Não é a mentira que traz as guerras. Não é a mentira que traz os assassinatos. Não é a mentira que deixa a pessoa traficar drogas e desgraçar a vida das pessoas. Não é a mentira que cria o ciúme para maridos e esposas se matarem uns aos outros. Não é a mentira que as pessoas se baseiam para dizer que são dono disso, dono daquilo. Você casa, você fica dono da esposa, outro fica dono do marido, depois vem um ciúme. Não é a mentira que as pessoas acreditam. É a mentira que governa o mundo. Eu, como psicanalista, como estudioso da vida fora da matéria, divulgo aquilo que traz benefício. Tá? Agora tem mais umas coisas que eu também estou aqui meio encafifado pelo seguinte. Porque Luiz de Matos, fundador do espiritualismo científico, posteriormente foi mudado o nome para racionalismo cristão, isso em 1910, tá? Há 105 anos atrás, tá? 100 anos atrás, 1910. Dá para marcar, você marcou a data que eu falei, 1910, tá bom? Então ele combateu de forma contundente o catolicismo, o espiritismo e todas as religiões que estavam implantadas no mundo, ele tentando mostrar a força poderosa do grande foco, do astral superior. E mostrando todos os erros que as religiões com suas mentiras praticavam, porque eu vou começar a mostrar detalhadamente, passo por passo. O racionalismo cristão, na atualidade, as pessoas estão acovardadas, que devia ser função deles fazer isso que eu estou fazendo. Entrar na internet e falar, a coisa não é crua. Se isso que está implantado está prejudicando a humanidade, que as religiões estão prejudicando a humanidade, que estão falando mentira, por que você se calar e ficar só com aquele palavreado insosso, né? É preciso ser mais agressivo. Não é agressivo para agredir as pessoas, mas divulgar da maneira que o Luiz de Matos fazia. Se o Luiz de Matos usava da forma contundente, ele atacava de todas as formas. Não vem me dizer contar a história para mim que agora o tempo é outro. Não tem nada de tempo é outro, não. O ser humano não muda nada. O ser humano é o mesmo, praticando os mesmos crimes, as mesmas barbaridades, muito pelo contrário, muito mais do que naquela época. Tá? Na época que Luiz de Matos ainda havia os escravos no Brasil, quando ele escondia até os escravos na fazenda dele.
Tá? Ele protegia os escravos, ele tratava os escravos que ele usava para trabalhar nas suas fazendas de igual por igual. Isso é espiritualista, isso é espiritualidade. Não é essa porcaria dessa igreja católica que anda por aí dando risada para angariar dinheiro. E as pessoas ficam repetindo, feito papagaio, o que os padres, os bispos, os pastores e por aí afora ficam falando. Porque é muito fácil você repetir as coisas que o papagaio fala. O papagaio fala, não sabe o que está falando. Então você acredita que aquilo que está nos evangelhos, na Bíblia, etc., que é verdade, que Deus escreveu aquilo, é porque você não leu a Bíblia. Se você vai ler a Bíblia mesmo, leia. Você vai ficar estarrecido das besteiras, das baboseiras, da incoerência que existe dentro delas. Você tem dúvida? Tá, então vou ler esse livro aqui, tá? A face oculta das religiões. E sei lá, você entra na internet, o que você acha? Não estou aqui para vender livro, não vendo livro, não. Apenas lê esse livro aqui, tá bom? O autor é José Reis Chaves. Ele é meio manhoso, mas ele dá umas explicações científicas sobre a face oculta das religiões. Leia esse livro. Já que você não quer, vai ler, pô. Lê a Bíblia, lê o livro, lê alguma coisa para não ficar enchendo o saco dos outros. Você está doente, está xarope, tem medo de ler? Vai ler. Leia. O que mais? Está aqui. A reencarnação, segundo a Bíblia, é a ciência. Tá? O mesmo autor. E tem outros, tá? Se você quiser ter centenas de livros que está provando cientificamente o que é a reencarnação e como deve funcionar o poder da mente. Eu, o ilustre Calabrese aqui, Benito Bifano, ignorante, né? Grosseiro, né? Que tem que ser grosseiro, é doido para divulgar isso, para botar a boca no trombone e dizer que tudo isso é uma porquice, que não funciona nada, que não vale nada. Estou aqui, 74 anos, 50 anos de prática e estudo, para escutar uns papagaios falar aquilo que vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, que não há mais o que fazer. Mas tudo bem. Eu lhe agradeço por ter me dado a oportunidade de você ter postado isso para eu poder falar sobre o assunto. Eu sei que já machuquei muita gente entre ontem e hoje, nesses 2 dias. Especialmente no espiritismo, não em todos os lugares, todos, porque as pessoas acreditam nessas baboseiras. Esse ano eu tenho me segurado, meus amigos. Faz 2 anos que eu estou aqui na internet. Comecei em agosto de 2014, já estou com 261 vídeos. E eu tenho me segurado para não falar muito sobre isso. Mas o astral superior, do qual o Cristo, o mestre Nazareno, é o que comanda o trabalho que eu estou fazendo, através dos espíritos de luz, e eu tenho que jogar de uma forma contundente, dizer exatamente, se não ficar muito dando volta, não. Não dá para ficar passando a mãozinha na cabeça para essas pessoas que ficam só mentindo o tempo todo. Eles mentem por manter uma vida de vagabundos, salafrário, que não trabalham. Alguns mentem por ignorância. Os religiosos que praticam aceitam aquilo por uma questão de boa fé. Porque é muito cômodo você aceitar o que o outro fala. Não porque o padre falou, então não pode duvidar sobre isso. O bispo falou, você não pode duvidar. O papa falou, não pode duvidar, né? Ou porque o cara é o presidente do não sei da onde, do espiritismo, não sei da cá, fundou, não pode, né? Meus amigos, não adianta vocês se doerem. Se vocês estão se doendo é porque precisam se curar. Você pensa que eu cheguei nessas conclusões de uma hora para outra? E eu tive que estudar muito. E eu tive que receber muitas intuições, mas muita mesmo. Me intuindo para eu botar a boca no trombone e dizer como é que a coisa é. Lamentavelmente, para você curar uma doença, precisa se falar a verdade. Se o Cristo falou que somente a verdade libertará a humanidade das garras da ignorância, quem sou eu para contradizê-lo? Agora tem muita coisa. Agora, o que interessa se foi o Cristo que falou certas coisas ou não? Interessa se tem a lógica. É antes do Cristo. Como é que funcionava? Como é que foi a vida de Buda, Maomé, outros, Sócrates?
Platão, esses tempos passados, que eu me lembro muito claro, muitas vidas que eu já passei por esses caminhos, quantas barbaridades, quantas atrocidades, quantas burdoadas eu levei. E vão me preocupar, eu já estou calejado, já tenho calo na parte espiritual de tanta ingratidão neste mundo. Mas, no entanto, eu estou aqui, prazerosamente fazendo esse trabalho grandioso. Cada um vai ter o que merece na qualidade e quantidade que fizer jus. Eu aconselho os amigos, entre no site do Racionalismo Cristão. Lá tem muitos livros, se vocês puderem frequentar as casas racionalistas no Brasil e no mundo. É um lugar, é uma escola que você vai iniciar a aprender o beabá da vida. E depois você toca o barco. Você não precisa se tornar militante lá. Se você quiser se tornar militante para você mudar aquilo que está lá dentro, duvido que eles deixam, que eles não vão deixar. Eles estão muito fechados, né? Tem muita coisa que eu vou botar no ar, mas não tenho tempo, não tenho muito tempo, não tenho muita pressa para isso, né? Tem muita coisa que eu vou... Mas eu tenho problema com a Casa Matriz, com algumas pessoas lá da Casa Matriz que estão me sacaneando. Mas a doutrina de Luiz de Matos, que eu acredito que ali ainda se pratica em parte, mas agora da maneira que eu estou fazendo, ela é mais dinâmica, que você não precisa ir em templo nenhum. Mas aquelas pessoas que têm uma certa obsessão, uma situação difícil às vezes de resolver problemas, vocês têm endereço aqui em São Paulo, em Santos. Aproveita e vai em Santos, tira umas férias, vai em Santos, você vai lá na Avenida na Costa. Vocês podem ver ali na internet, não preciso estar falando endereço. Aqui em São Paulo você tem em Santana, tem no Butantã, tem em Santo André, tem tudo no estado inteiro de São Paulo, você tem casa racionalista espalhada. Não custa nada, vai lá assistir a palestra, tá aí. Lá é segunda, quarta e sexta, começa às 8 da noite e termina às 9. Se vocês entrarem no meu site, enrec.com.br, vocês vão ver as casas racionalistas no Brasil e no mundo, que eu divulgo os endereços prazerosamente para vocês frequentarem. Mas como o meu trabalho é acabar com os templos, o que o Cristo vem me intuindo, o que os espíritos de luz vêm me intuindo, o tempo todo, que os grandes mestres que passaram por esse planeta, não vieram para implantar religiões nenhuma, não vieram para criar templos, eles vieram para mostrar o caminho verdadeiro da espiritualidade para as pessoas. E, no entanto, os espertalhões se aglomeram, ficam o dono, inventam um palavreado de insosso, eles dizem, como é que nós vamos enrolar? Como é que nós vamos embrulhar a sociedade? E tem mais coisas que vai vir por aí. Tem algumas religiões, inclusive, os iluminados, essas iluminações que tem por aí, essas coisas, o negócio é dominar. Para eles, pouco interessa se vai morrer milhares de pessoas, não interessa. Eles espalham epidemia no mundo todo. Aí vem o vírus disto, o vírus daquilo, o vírus não sei da onde e tal, enfiam porcalhada no meio da comida, no meio dos remédios e tal. Então você toma um remédio para uma coisa e te traz outro problema. eu sinceramente, eu até fico chateado às vezes tem que falar sobre esse assunto, porque você pega um médico, ele não consegue curar ninguém. O médico, ele medica você, dopa você, pronto. Vai lá com meia dúzia de palavras, já te dá um remédio, te tira você da frente. Os maiores problemas que nós temos na vida é psicológico, é espiritual. Uma palavra amiga. O médico devia mínimo conversar 1 hora com o paciente, no mínimo 1 hora. Porque o que tem de paciente não é brincadeira. O jeito que se faz parece que é uma boiada, né? Vai entrando na fila da hora, pai. O que é isso? Sociedade totalmente doente. Mas é mais doente da parte espiritual do que propriamente do corpo. É claro que depois de algum tempo, você ingerindo algo para o corpo físico, para esta máquina, para a máquina, ela vai trazendo doença orgânica, natural. Agora, quando você parte para a cura, você tem que tratar das duas partes, da mente e do corpo. Porque quem deixou o corpo doente é a mente. Se a mente continua mal educada, que você não reeducar a mente, você não vai curar o corpo. E os acontecimentos no mundo acontecem exatamente por descuido da humanidade. Porque a humanidade muitas vezes acha o máximo. Porque ela está frequentando em algum lugar, que ela é protegida, que não acontece nada. Pura besteira. Desgraça, assassinato, acontece toda hora, em todo lugar. Você tem que tomar cuidado. Você tem que estar
O pai e a mãe tem que estar com o pensamento ligado para os seus filhos onde eles andam. Tem que estar, mas sempre com aquele pensamento de confiança, nunca aquele pensamento de medo, de confiança. E tem que estar ligada à corrente do astral superior. Porque na hora que você está pensando para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, você tem que transmitir naquele local aquele pensamento vigoroso, aquela luz espiritual, para envolver a pessoa em outra localidade. E se eventualmente estava sendo programado para alguma coisa negativa acontecer, você à distância consegue mudar isso. Agora, existem coisas que não dá para mudar mesmo. Então, quando as coisas são inevitáveis, você tem que se refazer de algo que aconteceu, que não devia ter acontecido, mas já aconteceu. Você não pode fazer mais nada por isso. Então, a única coisa que você pode fazer, relaxar, fazer as vibrações espirituais que eu ensino, para que aquela alma eventualmente tenha desencarnado prematuramente, numa situação desastrosa, ou de doença, etc., não importa. Já que não tem remédio, remediado está. Não tem como você pegar um espírito que está desencarnado e colocar de volta ao corpo. Mas se você preparar um campo propício para essa alma que foi embora, que você tinha tanto amizade com ela, ela pode retornar no mesmos meios familiares, e você muitas vezes nem está sabendo que aquela alma que você tanto está preocupado, ela já está reencarnada dentro da sua família, dentro dos seus meios familiares. Veja quanta coisa que você fica se amargurando. Você se amargura a vez que uma pessoa da família desencarnou, jovem, mas não põe na sua mente que aquela alma que foi embora de uma forma lamentável, ela pode estar retornando na própria família. E com os pensamentos negativos que a pessoa tem, acaba prejudicando aquela alma que já está encarnada, que está na própria família, está como criança. Porque vocês se ligam na parte mental, no acontecimento negativo. E a criança, às vezes, fica doente e vocês não sabem por que fica doente. E a medicina não vai achar essa doença nunca, e não vai curar nunca. Então é preciso reeducar a mente de toda a humanidade. Não ficar com medo, ficar pegado nessa porcalhada de livralhadas escritas por esses idiotas, por esses imbecis do passado, obsedado, demente, que na atualidade está cheio deles. Está cheio de demente. Vocês falam que são os falsos profetas. Exatamente. Os falsos profetas que vocês falam de hoje, eles que são, aliás, que falam que são as pessoas que estão falando bem hoje, são os falsos profetas da atualidade. Que vocês acreditam na mentira. Poucas pessoas dentro dos meios religiosos se salvam. Não os religiosos que frequentam, os que dirigem. O que dirige, porque quem dirige as religiões vive à custa da ignorância humana. Vive sustentado por você, que lhe enfiaram um tal de dízimo dentro da Bíblia. Então você veja que nós temos um longo caminhar. É uma árdua missão. Falar a verdade nua e crua. Dói a quem doer. Avete capito, signore? Tem muito pano por baixo da manga que vai rolar aqui. Enquanto esse corpo tiver essa vigorosidade, eu jamais pararei de falar a verdade. Doe a quem doer. E o racionalismo cristão pode se preparar os seus dirigentes que não vão dar paz, não. Não vão ficar numa boa usando os meios que o Luiz de Matos implantou e ficarem calados. Dando uma que sabe tudo. Não sabe nada. Você não tem nem carisma para divulgar a doutrina de Luiz de Matos. Para divulgar a doutrina de Luiz de Matos tem que ser meio louco. Tem que acreditar mesmo nessa força criadora que tudo incita e movimenta. E não deixa um canto do planeta sem a sua presença. Então vocês estão aí calados. Querendo abrir casa. Abrir casa para quê? Se vocês não têm nem as casas que estão abertas, tem pessoas capacitadas para divulgar o que o Luiz de Matos deixou. Vocês deviam abrir essas casas o dia inteiro. Devia ser um pronto-socorro para a sociedade humana. Mas não. Abre lá segunda, quarta, sexta, uma hora é fim de papo. Nem o expediente da meio-dia, uma hora, que nós tínhamos no passado, vocês estão fazendo. De vez em quando vocês atentam. Ainda tem que marcar para ser atento. Mas o que é isso, rapaz? Vocês materializaram a doutrina, isso que falou Humberto Antônio Romanelli. Na época que o Rio de Janeiro começou a materializar a doutrina.
E não adianta vir contar história para mim, tá? É preciso mudar. Eu não estou aqui preocupado com os militantes do Nação Cristão, com os companheiros, não estou nem aí, tá? Cada um vai te receber de volta o que está fazendo de errado. Agora, eu preciso divulgar a espiritualidade. Eu não posso me calar perante essas situações lamentáveis que estão acontecendo, e as pessoas que têm os meios na mão, que sabem, ficam se calando aí. E ficam ainda me enchendo o saco, falando mal. Por que eu não posso divulgar da maneira que eu divulgo? Se vocês pudessem, vocês tinham me impedido. Vão me impedir agora, tá? Tem mais, né? Se prepare, porque eu tenho 4 marcas, já falei, já joguei. Tem 4 marcas que são minhas, que são do espiritualismo mundial, racional e científico. Não interessa se vocês usavam antes, porque eu estou desde 1970. São marcas registradas pelo espiritualismo, mas vocês, por gentileza, faz favor de não usar mais. Se viram. Porque eu tentei conversar com vocês não quiseram dar bem de conversa, né? Mas vamos tocar barco. Muito bem, meus amigos. Tem uma senhora que falou para mim hoje que o marido dela fala muito palavrões. E daí? Deixa ele falar, ué. Vai tirando os espíritos que estão em volta, que aí para de falar palavrão. E depois o palavrão é gostoso. De vez em quando falar um palavrão é muito bom. Por que você tem tanto preconceito contra o palavrão? Quem criou o palavrão? E por que a pessoa se inventa? Daqui a pouco eu dou uma cuspida do lado, um catarro na boca. Não, você não podia cuspir do lado porque você é cor de porco. Ué, por quê? Eu vou ficar com catarro na boca? Entendeu o que eu estou falando? Eu estou mexendo de uma forma contundente para a pessoa se tocar. Pô. E daí que o cara fala um palavrão de vez em quando? Vai ficar brigando com a pessoa? Não, porque o fulano falou que não pode falar palavrão. No racionalismo cristão, se você falar um palavrão, você está obsedado. Ah, vai na fangula, pô. Que é isso? Está obsedado é eles, que não fazem nada e ficam acovardados. Mostrar que são bons. Oh, papá, tá cheio de gente boa nesse mundo. O astral inferno tá cheio deles. Tá? Meus amigos. A coisa é muito simples. Simples demais. Por isso que as pessoas às vezes dificultam. Porque a coisa é muito simples. Fazer essas radiações, essas vibrações espirituais. Você limpa o seu ambiente. Limpou o seu ambiente, vai trabalhar, vai cuidar da vida. Para de falar em espiritualidade, espiritismo, em cangoringa, coisa lá. Para! Vai trabalhar, tem que produzir. Não tem o que fazer, sei lá, vai lava a pedra. Pega uma pedra e vai lavando. Não sei, tem que fazer ocupar na sua casa, limpa a sua casa. Às vezes a pessoa passa um pano na casa, deixa tudo suja. Tudo a gosmenta, diz que limpou. Limpa mesmo. Assim vai limpando a própria alma. Na hora que você está na cozinha, limpando a cozinha, limpando os pratos na pia, você está fazendo uma terapia. Você está se ligando a coisa útil. As pessoas falam, por que tem de utilidade eu lavar prato? Ah, deixa de ser besta. Qual é o problema? Vai comer no prato sujo? Você não tem que lavar o prato? Mas aí que está o negócio. Que a pessoa, às vezes, fala, eu falo para fazer a limpeza todos os dias. Por que fazer todos os dias? Você não comeu no prato? Você não tem que lavar o prato? Você está com o pensamento, você está com a atividade o tempo todo. Está pensando, atraindo, repelindo, outras pessoas pensam de você, outras pessoas fazem trabalho de feitiçaria, fazem um monte de coisa, as pessoas têm inveja. Você tem que te proteger, pô. Não é, vamos dizer, uma proteção, mas é uma maneira, você tem que se limpar, não tem como. As pessoas falam mais que pelos cotovelos, em vez de fechar a boca, não falar, conta a vida que se passa. Não pode contar a vida para os outros. Não são todas as pessoas que sejam verdadeiros amigos. E por que você tem que estar comentando? Por que essa necessidade de comentar tudo? Você não pode guardar segredo da sua vida. Agora, entre um casal, tem que ser livre aberto. Tá? Para dar certo, tem que ser livre aberto. Tá bom? Avete capito quello che ho detto? Livro aberto. E vou mostrar novamente aqueles 2 livros para vocês lerem. A Face Oculta das Religiões, tá vendo? Entra na internet, você procura, não sei onde que vende. Eu comprei, eu liguei o telefone para ele e me mandou. A Reencarnação segundo a habilidade. Então, são 2 livros fantásticos para você ler. Para você. Agora, não é pegar o livro e ficar põe do lado, é para você estudar. Tem muitos livros. Aí tem uma senhora, eu que discordo de você, que livro que você lê? Eu não leio livro nenhum, eu que crio meus próprios livros e acabou. Se dá a satisfação que eu leio, eu deixo de ler. Para você ser louco, para ser demente, precisa ler livro. Você tem que ser demente, porque você mesmo está em você mesmo. A espiritualidade é isso, não precisa estar lendo muito, né? Mas já li mais de 1.500 livros, tá? Se quiser saber. 1.500, mais de 1.500, não sei, eu perdi a conta. Tá bom?
Anos e anos de estudo. Agora não estou afim de ler mais nada. Já estou afim de ir embora. Daqui a pouco eu vou embora para o meu planeta, onde está para essa coisa. Mas enquanto isso estou aqui, vou ter que divulgar a espiritualidade. Então, terça e quinta nós estamos aqui ao vivo. Mas tem 261 vídeos. Vocês podem assistir eles todos. Pega algum que é mais importante. Você descreve aquele vídeo e depois volta a assistir de novo. Eu mesmo, Benito, quando assisto meus vídeos, eu aprendo alguma coisa. Porque tem coisa que eu não sei que eu tinha falado tal coisa, mas tá lá. Passou, porque a intuição vem, grava e tal, e vai indo. Tem coisa que eu... Quando eu aprendo comigo mesmo, às vezes eu assisto o vídeo e me divirto. Como é que eu falei tal coisa? Não devia ter... Como é que eu não falei? Em outra situação eu teria falado. Tá bom, meus amigos? Comigo não vai ficar pedra sobre pedra. Eu estou aqui para divulgar a espiritualidade. É a única intuição que é definitiva que eu entendi, que nós não podemos estar apegados a coisas ou pessoas. Apegado. Você tem que viver, tem que conviver, mas não pode se apegar imediatamente, porque de uma hora para outra tudo desaparece. Coisas ou pessoas, os bens materiais. Você acumula, você leva embora os bens materiais? Não. Então usa da maneira correta. Se quiser entrar na espiritualidade comigo, vamos divulgar a espiritualidade, vamos ajudar as pessoas. Mas não. Você está muito preocupado em acumular bens materiais. Aí você perde tudo igual eu perdi, né? Eu também perdi dessa forma. Aí você começa a entender diferente. Aí tem que vir em outra vida, passar por sofrimento para você acordar e começar tudo de novo. Por que eu não começo isso agora? Por que deixa para amanhã o que pode fazer hoje? Perché lasciate per domani quello che dovete fare oggi? Tá bom? Então vamos fazer as irradiações. Já me alonguei um pouco além, mas eu vou divulgar de forma mais contundente a doutrina de Luiz de Matos, aquilo que o Luiz de Matos implantou, que é o verdadeiro ensinamento de Cristo. Se vocês quiserem saber, eu estou divulgando os verdadeiros ensinamentos do Mestre Nazareno. Gabi? Bom, então vamos em frente, vamos fazer as irradiações, cá atrás vem gente. A vida continua. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos. Então, se vocês não têm essas irradiações por escrito, vocês entram no site enrec.com.br ou medicodaalma.com.br, vocês vão chegar na parte onde estão a parte dos vídeos, onde existe ferramenta de ouro. Ali vocês vão encontrar também os endereços onde vocês podem frequentar para as palestras. Vocês fazem essas irradiações diariamente, de manhã e de noite, durante 5 minutos. Não precisa usar em nome de entidade superior nenhum. Os espíritos de luz não têm nome, embora tiveram nome em últimas vidas, mas não interessa. Eles são luz. E todos nós podemos ser luz. Por que desencarnar e permanecer aqui no astral inferior? Né? Então, faz essa irradiação diariamente, cumpre cada um com seus deveres, controle cada um sua vida, se livre do ódio, da inveja, do rancor, do ciúme. Isso são tudo vício. São tudo vício que destrói a felicidade humana. Então, por isso que muitas vezes você é infeliz. Como é que você quer ser feliz? Você tendo ódio. Você julga a culpa nos outros. Não, eu tenho ódio porque eu tenho o direito de ter ódio. Tudo bem, tem o direito, mas quem vai se ferrar é você mesmo. Né? Então, você tem que sair fora disso. Faz a limpeza psíquica que tudo muda. Porque quem está transmitindo e levando você para o ódio, para o ciúme, para o vício, são os espíritos do astral inferior que estão na sua volta. E ninguém lhe disse isso. E ninguém consegue tirar isso, a não ser você mesma. Tá? Eu estou lhe ensinando, estou lhe dando, estou falando sobre o assunto, eu estou lhe dando os meios para você mesmo se livrar dos espíritos do astral inferior. Porque você é Deus em miniatura nesse mundo. Ninguém lhe disse, né? Mas eu estou lhe dizendo. Acredita nisso que isso é verdadeiro.
Não precisa acreditar nas irradiações, faça eles. Faz uso. Aí você vai ver a mudança. Se houver mudança, aí você depois continua. Colocar isso, fazer todos os dias. Se você vê que fez 30 dias, não funcionou nada, então vai, você não serve mesmo, tá bom? Eu duvido que se você começar a fazer as irradiações, tudo muda na sua vida. Aí você vai conseguir manter o lar, vai conseguir ter amizade com seus filhos, vai conseguir muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Faça isso. Que tenham todos um bom fim de semana, um bom descanso e até a próxima terça-feira. Carinhosamente, namastê.